Olá! Você está ouvindo o audiobook do livro O Destino de Perseu, de Luiz Galdino, ilustrado por Maurício Negro. Este é um projeto desenvolvido com os alunos do 9º ano da Escola Municipalizada Roberto Santos, do município de Belo Campo, Bahia. Tal projeto visa homenagear o escritor Luiz Galdino na primeira Feira Literária e Gastronômica de Belo Campo. Segundo capítulo: Uma profecia aterradora. Você deveria agradecer aos deuses. Danae é a mais bela entre as mulheres. De que me serve a beleza de Danae? Eu preciso de um filho, um homem. Devolveu a Cris o dedo em riste na direção da esposa. Você age como se eu fosse responsável por não lhe dar um filho homem. Também Danae sente-se culpada. Nenhuma preocupação é maior que a minha. O que será do reino após a minha morte? Diga-me. Sem resposta, a mulher calava-se, enquanto ele concluía com premonições sombrias. Eu lhe digo o que sucederá. Sem um filho que me substitua, o trono cairá por certo nas mãos de algum aventureiro, e isso vai acontecer. Em seus aposentos, Danae fiava e ouvia as constantes discussões entre os pais. Invariavelmente, o tema era a falta de um herdeiro, de um filho varão que substituísse a Crisio no trono de Argos. A ama ouviu, ajudando a princesa no tear, e sofria calada. Ela quilatava o mal que as discussões fazia à sua menina. Conselheiro, o que você me aconselha? O pobre homem tremia diante do rei. O que havia de aconselhar em tal caso? A lei era muito clara. A sucessão do trono se fazia através de filhos homens. Se o rei tinha apenas uma filha, que poderia ele fazer? A Crisio via-se tomado de verdadeiros acessos de cólera, que acabavam recaindo ordinariamente sobre o conselheiro. De que me serve um conselheiro que não aconselha? Talvez não mereça a função que exerce, nem a minha confiança. Sentindo a iminência do perigo, o conselheiro encontrou, por fim, uma saída. O oráculo de Delfos. A sacerdotisa lhe dirá o que reserva o futuro e lhe dará paz. O oráculo de Delfos tinha fama nacional pela precisão das respostas que fornecia a questões de variadas ordens. Em vista da sugestão, a Crisio reanimou-se. Ele não perdeu tempo. O rosto severo exibia um sorriso de alívio ao comunicar a novidade aos familiares. Parto para os Delfos. Vou consultar o oráculo de Apolo. Ao ser recebido no templo, o rei expôs a causa de sua contínua preocupação. Não tenho um filho varão que me suceda e temo pelo destino de Argos. Quem sabe este filho ainda virá, e essa é a resposta que eu procuro. O rei colocou a questão e ficou na expectativa da resposta. Enquanto os vapores perfumados inundavam a sala, clamava intimamente para que os deuses se condoessem de sua sorte e lhe oferecessem uma resposta positiva. Tão firme e se mostrava sua convicção, que não lhe passou pela cabeça, em momento algum, que pudesse ser tão dura. O filho por quem anseia não virá. Esse foi o primeiro golpe. A sacerdotisa não só se desenganou em relação ao filho, como revelou a face mais tenebrosa de seu futuro. Sua filha Danae será mãe de um jovem que um dia o matará. Eu morto por meu próprio neto,
recuou o rei amedrontado. Esta é a vontade dos deuses. Não, eu sou o rei de Argos. Jamais ofendi os deuses. Horrorizado com a revelação, Acrisio caiu de joelhos e ficou batendo a cabeça contra a coluna do templo. Ele sabia que as palavras da sacerdotisa eram infalíveis, porque os deuses falavam pela sua boca. Por que esse destino terrível? Por que eu? Gritou inconformado. A pitonisa não se alterou. Estava habituada ao desespero daqueles que portavam destinos terríveis. Atrás da máscara, a voz inflexível confirmou o veredicto. Os deuses ditam, não explicam. A viagem de volta para Argos não poderia ser mais desoladora. Transtornado, Acrisio não se cansava de lamentar. Por que fui me aconselhar? Por que fui consultar o oráculo? Antes não conhecesse horrível sina com que me castigaram os deuses. Tomado pelo desespero, o rei pensou seriamente em pôr um fim à vida. Melhor morrer pelas próprias mãos que ser morto por esse neto maldito. Desembanhou a espada. Considerou. Triste sina para um rei. Pobre destino de Argos, que não terá ao menos um sucessor. Ao aproximar-se da beira do penhasco, os soldados julgaram que fosse o fim do rei. Embora desconhecessem as palavras do oráculo, vinham assistindo ao seu sofrimento desde que deixara o templo. Acrisio examinava o fundo do abismo com incomum interesse, enquanto os soldados vigiavam a pequena distância. No instante derradeiro, porém, venceu o instinto de sobrevivência. De repente, o rei voltou-se para a tropa e, brandindo a espada no ar, gritou: Eu a matarei! Danae não terá esse filho. Os soldados não sabiam como reagir. Alguns imaginavam que o soberano havia enlouquecido. Eu a executarei com minhas mãos, a fim de que não pare a menor dúvida sobre o seu fim. Na verdade, o seu conflito interior não residia na iminência de matar a própria filha, mas nas possíveis represálias dos deuses contra o seu ato. Conhecia de sobra os castigos impostos àqueles que derramavam o sangue de seus aparentados. Não mancharei minhas mãos com o sangue de Danae. Recuou arrependido pelas palavras insensatas. Apesar dos receios, Acrisio obstinou-se na busca de uma saída que lhe permitisse viver em segurança e que não obrigasse a matar a filha. Tem que haver uma maneira. Essa profecia não se realizará. Você ouviu o segundo capítulo do livro O Destino de Perseu, de Luiz Galdino.